Olá, tudo bem? Meu nome é Ezequiel Santos e antes de eu dar início a essa videoaula eu vou te pedir, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. E eu nesta aula vou estar falando com você sobre sistema de arrefecimento de motores John Deere. Nesta aula nós vamos ver o funcionamento de um sistema de arrefecimento, o funcionamento do radiador John Deere e do aftercooler. E eu vou iniciar falando como se realiza o funcionamento de um sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento contém os seguintes componentes: uma bomba de líquido de arrefecimento, ou popular bomba d'água, o radiador, válvula termostática, o refrigerador de óleo lubrificante, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, o líquido de arrefecimento, o reservatório do líquido de arrefecimento. O sistema de arrefecimento realiza duas funções principais em um equipamento: evita o superaquecimento do motor e regula a temperatura do motor dentro de uma faixa ótima para uma boa performance. O sistema de arrefecimento desempenha uma função vital para assegurar uma longa vida útil para um motor diesel. Entender como funciona o sistema de arrefecimento e seus componentes e a qualidade do líquido arrefecedor usado é muito importante para alcançar uma ótima performance do motor. É bom saber que somente 1/3 do calor gerado da queima de combustível no motor é usado para produzir potência no motor. O sistema de escape elimina o outro 1/3 e o sistema de arrefecimento o outro 1/3. O funcionamento acontece da seguinte maneira no sistema de arrefecimento: a bomba de arrefecimento recebe o líquido do arrefecimento do radiador, que tem a função de resfriar o líquido de arrefecimento que vem do bloco, passa pelo interior dos tubos do radiador para que a mesma alcance uma temperatura entre 60 a 70 graus Celsius, para que a bomba de arrefecimento envie o líquido primeiramente para as placas do refrigerador de óleo lubrificante. Do refrigerador de óleo do líquido de arrefecimento flui para dentro do compartimento do bloco, para que assim refrigere o motor, e também em volta das camisas de cilindro, e em seguida para cima, através das passagens para o topo do bloco e para dentro do cabeçote. O refrigerante no cabeçote flui através das passagens para refrigerar os pórticos das válvulas de admissão e escape, assentos de válvulas e bicos enjeitores. Em seguida, o líquido de arrefecimento flui em direção à extremidade dianteira do cabeçote, onde é localizado as válvulas termostáticas. As válvulas termostáticas têm a função de regular a temperatura de trabalho do motor, e no período de aquecimento do motor, os termostatos estão fechados e durante esse período, o líquido de arrefecimento é direcionado para a bomba de arrefecimento, para que mantenha a circulação do líquido através de um circuito de derivação. Assim, o líquido de arrefecimento continua a refrigerar o bloco de cilindros, o cabeçote, e consegue com mais rapidez um aquecimento uniforme. Após o líquido de arrefecimento alcançar a temperatura de trabalho, que em motores John Deere é de 90 graus Celsius, o termostato está totalmente fechado. Ainda mais quando o líquido atinge uma temperatura de 91 até 93 graus Celsius, acontece o período de abertura dos termostatos, permitindo que o líquido de arrefecimento flua através da mangueira superior até o radiador, realizando assim novamente no radiador o processo de dissipação de calor. Assim, o líquido de arrefecimento continua a fluir através do circuito de radiador e do motor, até a temperatura do refrigerante cai abaixo da temperatura de abertura do termostato. Assim é o funcionamento de um sistema de arrefecimento de motores John Deere. E continuando, existe também sistema de arrefecimento com aftercooler. Para falar do sistema de arrefecimento com aftercooler, vou pegar como exemplo o sistema de arrefecimento de um trator 680J. E aqui está um exemplo desse sistema de arrefecimento. A letra A é um resfriador em formato de anel. A letra B, o aftercooler. A letra C, o ventilador.
AD é o reservatório de expansão. Visto no desenho, os componentes principais do circuito de arrefecimento. O resfriador está dividido em circuito de temperatura alta e baixa. No circuito de alta, a temperatura é de 85 a 90 graus Celsius. O líquido de arrefecimento aquecido pela combustão do combustível no motor é resfriado novamente no circuito de baixa temperatura. O ar proveniente do aftercooler, ou o líquido de arrefecimento do radiador e do resfriador, em forma de anel, é resfriado. Como é um radiador de tratores John Deere? O radiador do motor de um trator John Deere tem um design convencional, com tubos de arrefecimento através dos quais passa o líquido de arrefecimento e as aletas externas soldadas. O líquido de arrefecimento no tubo de arrefecimento é resfriado pelo ar forçado através do núcleo do radiador, pela ação do ventilador. A superfície de arrefecimento dos tubos é aumentada consideravelmente por meio das aletas. Aftercooler. O aftercooler está instalado no circuito de baixa temperatura e tem as placas de aquecimento separadas para o líquido de arrefecimento e ar. O aftercooler é de projeto convencional e consiste em 22 placas soldadas umas às outras. As placas formam cavidades para o líquido de arrefecimento e para o ar, para que flui entre elas. Assim, toda a superfície das placas pode ser usada para a troca de calor. As cavidades através das quais o líquido de arrefecimento flui são equipadas com formadores de turbulência, sendo que aqueles por onde o ar fluir são equipados com aletas. Resfriador em formato de anel. O resfriador em formato de anel está instalado no circuito de baixa temperatura e tem as placas de arrefecimento separadas pelo líquido de arrefecimento e o óleo da transmissão. O resfriador em formato de anel consiste em placas de arrefecimento soldadas umas a outras. As placas formam cavidade e o líquido de arrefecimento ou óleo flui entre elas. Assim, toda a superfície das placas pode ser usada para a troca de calor. As cavidades pelas quais o líquido de arrefecimento ou o óleo flui são equipadas com formadores de turbulências. Bom pessoal, essa é a nossa dica sobre o sistema de arrefecimentos para tratores John Deere motor 4.5 e 6.8. Espero que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho. Até a próxima nossa dica em nosso canal da Academia do Mecânico. Até lá!